Corro aqui o dia inteiro. O que você faz? Dou aula para as crianças, supervisiono a cozinha, vejo se todas tomaram banho, coloco para deitar, cuido dos ferimentos, ajudo nas lições, o que precisar, aonde eu for útil e necessária. Então Algumas você faz vezes mil e uma cuido do atividades. jardim. Eu corro o dia inteiro aqui no convento. Para um lado, para o outro. Ah, você trabalha num convento? Aqui é a minha casa. Ah, você sempre morou aí? Não, Você morava onde antes? com os meus pais. E onde foram parar seus pais? Qual o seu interesse no meu passado? E depois também não posso ficar aqui parada muito tempo. O dever me chama, as obrigações. Você trabalha o dia todo sem parar? É isso? Eu tenho os meus momentos de orações e a minha noite de descanso, embora ela seja curta. Depois que todas as crianças estão deitadas, as outras irmãs, eu faço as minhas orações, eu leio até os meus olhos cansarem e durmo por algumas horas e levanto antes do sol. E já começa nas atividades de novo. Aonde for necessário. E você gosta desse lugar? Essa é a minha casa e essa é a minha vida. E o que aconteceu com seus pais? Aqueles que me trouxeram ao mundo já tinham cumprido o seu papel. Não gosto de falar neles. Então você não morou com eles? Morei. Morou? Morei com eles. Até quantos aninhos? Até os 14 anos, Então você ficou. quando eu vim pra cá. E você veio porque você quis? Eu não queria nada mais do que tinha lá. Na sua casa? Nada daquilo valeu de nada. E o que você tinha na sua casa? Tudo. Tudo que você possa imaginar. Esse mesmo tudo fez com que meus pais se perdessem. Muitos criados, lustres gigantescos, joias, as bonecas de porcelana mais bonitas que podiam existir. Você é filha única? Sim. E o que Uma seus vida que qualquer um sonharia ter. Mas ter demais não é conveniente. As pessoas se perdem e perdem os propósitos de vida, esquecem os sentimentos e começam a procurar desafios para fazerem com que a vida tenha movimento, deixe de ser monótona. Era só pensar e já tinha. E já tinha. E os desafios vão ficando maiores. O desejo de emoção, de conquistar algo, vai aumentando e
A minha mãe se perdeu nesse caminho e perdeu a vida também por isso. É? Foi longe demais. Aproveitava as viagens do meu pai, o distanciamento, o Ela foi tempo pra que onde? ele levava. Ia se aventurar, Com outros rapazes? isso. Você sabia disso? Enquanto eu estava ali vivendo a vida daquela casa, do meu cavalo, antes das bonecas, não percebi, aprendi a conviver com a falta do meu pai, da minha mãe, embora ele achasse que a minha mãe era uma mulher presente. Ela sempre tinha o cuidado de retornar antes dele. Entendi. Mas um determinado momento, eles acabaram indo para o mesmo lugar. Eu não sei ao certo se meu pai mentiu, se os planos se modificaram. A verdade é que ele encontrou a minha mãe nesse lugar, acompanhada. E aí? Ele não fez nada naquele momento, ele voltou para casa e esperou por ela, que deveria chegar antes do dia que ele havia marcado. Ela não viu. Ele esperou por ela. Mas ele não permitiu que ela atravessasse a porta do quarto. O que ele fez? Atirou. Sentado na cama, ele já atirou. No meio do peito dela. Não deu a ela nem a possibilidade de falar. As famílias eram importantes e meu pai não programou como ele fugiria ou o que ele faria. Foi preso? Os irmãos da minha mãe vingaram a morte dela. Matando seu pai. Foi. E eu percebi que nada daquilo tinha valor. Que eu não tinha mais ninguém. Eu não conseguia conviver com a família mais, nem do meu pai, nem da minha mãe. Eles se odiavam e se auto-acusavam o tempo todo. E aí quem te levou pro convento? E eu pedi. Pra eles? Eu abri mão da casa para os criados e o que era da minha mãe eu entreguei para a família dela. O que era do meu pai, títulos, moedas, coisas de valor, eu entreguei para a família dele. E vim embora. Nada daquilo, nada daqueles bens, daquele dinheiro, daquela vida. Eu queria mais para mim. Nem um casamento, nem dinheiro,
nem bens, nem uma casa, nada. Nada que pudesse sugerir posse e que viesse a perturbar minha paz depois. E foi aí que você ficou nesse time? Comecei ensinando, ajudando. Passei muito tempo com os criados. Aprendi a cozinhar, a cuidar das flores. Digamos que todas as habilidades dos serviçais da casa me foram ensinadas. Eu nunca fui uma pessoa de ficar ociosa. Estudava música, aprendi a bordar, mas o restante do tempo precisava ser utilizado de alguma maneira. Eu gostava das histórias que os serviçais me contavam, das suas vidas, as suas dificuldades. Eu achava interessante como, apesar de todas as dificuldades, a grande maioria deles tinha sempre uma esperança, uma fé em algo maior, melhor. Algumas vezes pedi ajuda para os meus pais, para que eles olhassem de perto a dificuldade daquele que servia a casa, mas eles diziam que não era um problema deles, que os salários eram um problema deles. Cabia ao meu pai pagar e a minha mãe avaliar o serviço. As suas vidas pessoais não interessavam. Eles aceitavam. Me envergonhei muitas vezes, criando uma falsa expectativa de que meus pais pudessem ajudar aquelas pessoas além do que ele pagava a elas. Meu pai não sabia da ausência da minha mãe e eu achava que ele soubesse e que era assim mesmo a minha vida, mas que em nenhum momento eles olhavam para mim, olhavam para aquelas pessoas como os meus verdadeiros companheiros de dia a dia. Meu pai não sabia e minha mãe não se importava. Quando eu vim para cá, eu podia ajudar. Primeiro com o que eu sabia, com os recursos que tinham. Não vi casais brigando, famílias se desentendendo por heranças, acusações, traições. Só pessoas que precisavam de abrigo, de um abraço, de uma orientação, de comida, de instrução. E aqui eu fiz a minha vida. Longe de tudo aquilo. Longe daquele mundo de mentiras. E você nunca se arrependeu? Não. De ter largado toda a sua fortuna? Eu tenho uma família muito maior. Eu tenho muitos filhos. Já tenho netos. Sobrinhos. Cada um me considera de uma maneira diferente. Me sinto em paz.
E acho que as riquezas do mundo só servem para trazer perturbação, traições, desentendimentos, frustrações. Os ajustes, né? Mas essa conversa está se alongando. Eu tenho meus afazeres. É? O meu dia é muito corrido. Não posso ficar tempo demais. Mas você já percebeu que... Numa conversa sobre coisas inúteis que não vão mudar em nada as necessidades e a rotina do meu dia. Vai mudar um pouco se eu lhe disser que você está vivenciando algo no seu mental que já aconteceu, que já acabou, não continua acontecendo. Quero ser mais exata. Você não percebeu que você deixou o corpo físico? Vamos ver com quantos anos você deixou o corpo físico? Olha lá, 3, 2, 1. Você está falando da morte. Isso, da morte do corpo físico. Vamos ver quantos anos você desencarnou? Quando você fala, eu vejo que o meu corpo foi encontrado na manhã seguinte, quando o sol já estava alto. Não. Para mim já era um sol alto. Eu levantava na escuridão. Logo depois do início das aulas matinais, sentiram minha falta. Entraram no quarto, me chamaram, mexeram com o meu corpo, mas eu não presenciei isso. Eu achei estranho acordar com alunos diferentes, num lugar um pouco diferente, mas me encaixei nas obrigações ali da mesma maneira que realizava anteriormente. Não percebeu nada? Desconfiei, mas como eu estou com certa idade, achei que fosse algum tipo de confusão da minha mente. Já está com quantos anos? 79. Continuei ensinando, dando meus palpites na cozinha, ensinando outros a cuidar do jardim, porque já não tenho disposição para ficar agachada há muito tempo. Então, você desencarnou com 79 anos. Eu não encontrei o céu. Não? Não, por isso eu não tinha essa noção. Eu continuei trabalhando nesse outro lugar. Tanto diferente, rostos diferentes, mas logo me habituei. Está em atividade. Conforme consigo, devido à idade. Mas sabe que agora que você estando no astral, a idade não é um fator primordial. Porque se você quiser, você pode
de rejuvenescer a si própria, entendeu? Você tem essa dinâmica, porque você está no astral, você hoje é uma múltipla, né? Então já tiveram centenas de existências depois de você. E você pode, se você quiser, você pode, vamos dizer assim, se auto-energizar a ponto de ficar jovem e ter a mesma dinâmica com as crianças e atuar aí, né, no astral, em prol das crianças, que é o que você mais gostava de fazer, não é? Eu gosto de ajudar, mas aqui a possibilidade que eu tinha era com as crianças. E gosto delas também. Você gosta de ajudar o todo, né? Isso. Então, você pode estimular o seu ser para que você tenha mais disponibilidade energética, se auto-rejuvenescendo. E isso está aí dentro de você, essa dinâmica. Ó, se você quiser, a gente pode ajudar. Mas Eu ficaria mais ativa. ficaria bem mais ativa, bem mais disposta. Mais disposta, alegre, mais... Tudo, né? Você se rejuvenesceria, digamos assim. E você tem essa condição e possibilidade. Algumas vezes já me disseram que eu poderia me sentir melhor. Mas como me sinto útil. Sempre me sinto bem. E nunca pensei que estivessem falando de eu me sentir melhor no sentido de mais disposição, de mais vitalidade. Vitalidade, alegria. Era me sentir melhor. Disposição no todo. Eu entendia como me sentir melhor fazendo outra coisa. E eu não tenho essa necessidade. Não tem necessidade? Não tenho essa necessidade. Eu gosto do que eu faço. Sim, mas você percebe que você tem uma certa dificuldade por causa da idade, é o que você mencionou. Sim. Se você quiser, a gente pode te ajudar e você vai se auto-renovar. Chegar lá nos seus 30 e poucos anos... Ora, voltar no tempo. Não é bem voltar no tempo, mas a sua dinâmica, a sua estrutura fluídica, ela vai renovar-se. E você vai ter um outro pique, quer dizer, você vai ter muito mais disposição, muito mais dinâmica, o raciocínio vai ser mais rápido, você vai andar mais rápido, você vai fazer as coisas com mais rapidez, você vai perceber as coisas com mais nitidez, vai conseguir enxergar melhor, ler livros mais. Sem dificuldades. Muito mais eu ajudaria. Sim, ajudaria sim, muito mais. Porque você estaria rejuvenescida, né? Renovada. O que eu preciso fazer? Nós podemos ajudar você. Sido colocada aqui para desacelerar um pouco e repousar. Repor as energias. E me transformar. Olho para as minhas mãos, já percebo elas Mais firmes. mais firmes, com menos Frágeis, né? rugas e manchas. Rugas. Muito bom.